Olá, Alexandre Martins, canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo novamente. Hoje um vídeo focado, direcionado à resposta de um dos nossos membros aqui da nossa comunidade. Quando nós conversamos, ele me questionou sobre por que não fazer um vídeo sobre calçados, calçados táticos, calçados militares, calçados aplicados à sobrevivência, porque afinal das contas é um item tão importante, né, que a gente dá tanto valor a eles no nosso dia a dia. Por que não focar um assunto nesse, pesquisar sobre esse tema? Que é isso que eu fiz agora e eu vou mostrar com vocês, vou compartilhar com vocês isso aí. Antes disso, eu peço que vocês ajudem o canal, deem uma força aí, acionando o sininho, compartilhando, dando um joinha, indicando para os amigos, tá? E dê uma força aí para a gente nesse sentido, tudo bem? Vamos lá? Maravilha, vamos continuando aqui. Esse tema do calçado tático, ele é um tema particularmente interessante para mim, porque na época que eu comecei a pesquisar sobre isso, eu estava procurando um tênis, um calçado que servisse tanto no meu dia a dia, né, no dia casual, quanto me servisse quando eu estivesse dando aula em campo, aula em sala de aula, ou estivesse fazendo algum serviço de segurança. Agora, o detalhe importante é onde encontrar e como selecionar esse tipo de calçado. Para que ele serve, se realmente a gente precisa dele, quais são as suas aplicações. E eu pesquisei bastante, corri bastante atrás disso. Acabei tendo algumas surpresas com relação às disponibilidades, tipos, etc. Eu vou compartilhar com vocês essas descobertas aqui, inclusive com alguns bate-papos com alguns operadores no exterior, através de blog, que eu acabei achando algumas entrevistas, algumas conversas, e vou compartilhar com vocês aqui também, tudo bem? Vamos lá. Calçado táticos, mudança de paradigma. Por quê? Até então só se falava no coturno, bom e velho coturno. Hoje já se usa tênis. Tem operadores aí mundo afora usando All-Star. Tá? Então, você imagina que a coisa tem um porquê. O uso do calçado tipo tênis no lugar do famoso coturno. Calçado de uso militar aplicado ao público civil. Esse é o foco da nossa discussão aqui. Vamos lá. Primeiro vamos contextualizar, perdão, a coisa aqui. O que é o coturno tático? O que é uma bota tática? O que é um tênis tático? Tipo de calçado militar tem uma vedação que protege os pés em tempo de missão e utilidade da água sem comprometer a sua ventilação. Os coturnos eles costumam ter aquele ilhós vazado na lateral, que põe a água para fora, não deixa fazer aquela bacia. Alguns coturnos são feitos de material poroso, que transpira e não deixa a água entrar, veda, tá? Gore-Tex e seus similares aí. Na hora de escolher a sua bota ou coturno militar, procure por um modelo consolado que permita bom desempenho em todo qualquer tipo de terreno. Isso é extremamente importante. A gente tem o Vibram, são solas interessantes que são aderentes, né? Eu brinco com o pessoal que tem alguns terrenos que tá tudo chuteiro e acaba derrapando. Então, é bem interessante esse tipo de condição que o solado faça uma boa aderência. E o tênis tático militar, ele vem como o nosso tênis do dia a dia, né? O bom e velho tênis que a gente usa aí, aquele tênis confortável. Ele tem algumas características, tem que ser almofadado internamente, palmilha em PU, gel, com formato anatômico de preferência, palmilha grossa que possa absorver impactos. Alguns tênis já têm uma película interna, tipo uma bota de segurança. Não é uma placa de metal, mas tem aí um polímero, alguma coisa já que proteja, mas dando leveza e elasticidade, maciez ao tênis, flexibilidade. É usado tanto para caminhadas quanto para educação física, na prática esportiva e passeios, etc. Esse é o contexto do tênis militar. Porém, foi se adaptando esse contexto de tênis militar para os em missões também, que a gente vai ver aqui para frente. Aqui tem alguns exemplos de botas e coturnos militares, a gente acha lá fora, né? Esse preto do meio é um Altama, inclusive tem a versão areia dele, né, deserto. Os dos lados são tênis da 511, são coturnos mais elaborados. São sapatos, são coturnos táticos de operadores já utilizados no exterior. O tema calçado para sobrevivência eu criei para a gente aplicar o que a gente vai ver aqui no nosso contexto do canal. Por que eu posso ou não posso usar aquele calçado militar para sobrevivência? O que me impede ou não impede? Então a gente vai descobrir aqui agora. Para que serve o coturno militar? Por que eu usaria um coturno? Tá? O tradicional coturno deve a sua origem à Grécia Antiga, né? Como muitas das nossas utilidades hoje em dia, nós devemos aí aos nossos antepassados, cujos militares usavam o coturnus, né? Do latim, né?
aquelas sandálias com tiras de couros que envolviam até a panturrilha. Quem assistiu aí o filme 300 vê a sola com aquele couro. E hoje em dia você vê algumas meninas, algumas mulheres usando uma sandália também, nesse tipo gladiador, que o pessoal costuma falar, né? Com o tempo, os calçados militares vão se adaptando para as necessidades de proteger os pés e, ao mesmo tempo, dar conforto ao usuário. Proteger o pé e dar conforto é o suprassumo do calçado, seja ele qual for. Ele te protege da aderência, da segurança, protege seu tornozelo, protege seus pés, tá, e tudo mais, e você acaba tendo um conforto além disso. Um parênteses aqui que eu não comentei aqui no vídeo, mas uma coisa extremamente importante, não basta você ter um bom calçado, você tem que cuidar dos pés, cortar as unhas. Tá? Então é extremamente importante cortar direito para não encravar, usar meias secas sempre. Então é um contexto aí que acaba sendo necessário de se comentar aqui nesse detalhe. Qual a diferença do coturno e da bota? Normalmente, quando a gente fala disso, a gente fala na altura do cano, né? Mas aí tem outras. Podemos entender a bota como um termo genérico, tá? É uma coisa assim que cabe a qualquer outro tipo de tênis. É uma bota, a bota de cowboy, uma bota tática, uma botinha ortopédica, enfim, muito genérico. Diversos tipos de calçados que cobrem os pés que possuem algum cano. Enquanto isso, o coturno refere-se a um tipo de bota específico com características militares. Quando a gente fala bota, é uma coisa genérica. A gente fala coturno, já remete logo ao calçado de utilização militar. E o peso desse troço? Como é que ele funciona? Eu pego um coturno, tem coturno aí que pesa um montão. Principalmente coturno de selva, os coturnos da época do Vietnã, do final da década de 60, 58, 70, eram coturnos com lona verde, com a sola bem pesada. Eu já tive um desse, inclusive da Altama, muito bom, só que pesado, né, devido à sua proteção interna também, de metal na sola, enfim. Hoje em dia, em média, esses coturnos por pé pesam 800 gramas, tá? No número 40, havendo aí variações dependendo do número do calçado adquirido, do tipo de material empregado, a sua empregabilidade e por aí vai. Se você for imaginar um calçado de 800 gramas, menos de 1 quilo por pé, já faz uma diferença grande. Esse Altama que eu tinha de selva, ele pesava pouco mais de 1 quilo, 1,50 kg por pé. Então é um calçado pesado. Aqui tem os tipos, né, de calçado, um coturno, uma bota e um tênis. Tá? Para que a gente consiga contextualizar visualmente o que a gente está comentando aqui. Por que se chama coturno? Nós comentamos lá atrás, coturno deve ser o latim corturnus, né, utilizado para referência às sandálias dos soldados, mais grosso e amarrado até os joelhos. No Brasil, esse termo foi adotado para designar as botas de uso militar, mas atualmente os modelos são desenvolvidos também para uso no dia a dia, tanto entre homens quanto mulheres. Tá? Muito comum, o pessoal da década de 80 e 90 lembra dos punk, da anarquia, aquele pessoal que gostava, né, os góticos gostavam muito de usar coturno, aquele calçado pesado, remetia que uma temática bem diferente, mas enfim, geralmente a gente está falando do calçado militar. O tênis militar de corrida básico foi criado para levar os militares e amantes a uma boa corrida, maior leveza e conforto nas práticas, tanto dos seus esportes quanto do famoso TFM, TAF, né? E depois as atividades de todas as peças externas são confeccionadas em couro mesclado. A união dessas peças é a diferença nos tênis dos demais. Tênis de passeio, tênis comum, os Nike da vida, eles são feitos de um material mais sintético, eles são feitos de polímeros, até lona, e por aí vai. Os calçados de uso militar, os tênis de uso militar, eles são feitos em couro. Pode até ter alguma parte dele que não seja couro, mas eventualmente a maior parte da sua premissa é de couro. Também é um contexto que tem mudado, e a gente vai dar uma olhada aqui também. Origens e funcionalidade. Muitas pessoas podem se perguntar por que os calçados usados por forças armadas, mundo afora, pelas polícias, corpo de bombeiros, etc., são tão reforçados. Tá? Parece mais um acessório que deixa o uniforme com um ar mais solene, etc., coisa assim, do que um calçado comum. Por que não usar um sapato, né? Por exemplo, esse tipo de calçado não é uma imposição, diga-se de passagem. Na verdade, o objetivo são proteger os pés, evitar atrito com o solo e dar estabilidade ao tornozelo. Aqui vale um comentário pessoal. Tá? Eu tenho aqui um comentário da Maria Alice Sonha
V. Oliveira, proprietário da Price Calçados, né? Indústria localizada em Três Corações, aí fazendo um merchan da loja da moça aqui, só que nada a ver. Isso aqui é uma explicação técnica que ela deu que eu achei pertinente. A minha particularidade nesse caso de proteger os pés foi de um coturno da Kailucci, tá? Um coturno de selva, numa instrução de formação de comissário de bordo, naquele afã de desembarcar o pessoal do transporte, vai que vai, e corre, coloca o pessoal em fila, num dia um tanto chuvoso, escuro, eu estava fazendo uma movimentação numa área e eu, um passo para trás com a perna esquerda, eu pisei num buraco. Eles haviam retirado um poste que já estava quase cheio todo o buraco e o pé desceu, a perna desceu e dobrou lá embaixo de maneira assim que eu nem sei como foi. Eu não quebrei o tornozelo porque o coturno estava apertado, estava bem fechado e o cano alto resistiu. Machuquei o tornozelo sim, fiquei com o pé estragado um tempão, mas podia ter sido bem pior se não tivesse feito essa proteção. Eu acredito que se eu tivesse de tênis eu teria quebrado o pé. Um tornozelo na realidade, né? Os policiais e militares sabem no dia a dia muito bem o quanto é importante tratar bem os pés. Né? Quem já fez grandes caminhadas e travessias, trilhas, sabe que o quanto é importante. Para nós, na sobrevivência, a importância da saúde dos pés é fundamental, que o movimento é vida. Se você machucar os pés, ferir os pés e não conseguir se movimentar, praticamente você está condenado. Tá? Então é a mesma coisa com eles. O calçado inadequado pode tornar seu dia de trabalho muito ruim. Quem já colocou um tênis novo e quis andar bastante, criou aquelas bolhas na calcanhar, né? E teve que fazer aqueles macetes. Ou arranca a bolha, seja o que Deus quiser, ou passa a agulha com a linha, deixa o dreno da linha, né? E por aí vai. Quem já teve uma bolha já sabe o que eu estou falando. É verdade que esse tipo de acessório pode ser incômodo, sim. Ele, esteticamente ele não é muito bonito, e pode ser incômodo para algumas pessoas, aperta, pega, incômodo, etc. Mas a necessidade, a funcionalidade dele não é ser bonito, é ser útil, funcional. Tá? Os coturnos e as botas são produzidos dentro de especificações importantes de durabilidade, resistência, conforto e leveza. Esses quatro requisitos formam um bom coturno. Também diz aqui o amigo Ferreira. Né? Sem premissas, as peças são as mais aceitas pelos usuários. Finaliza. Hoje a tecnologia ajuda muito na fabricação de coturnos e botas com essas características. Por quê? Novos tipos de materiais, novos tipos de linha, costura, novos tipos de design, novos polímeros, novas borrachas para adaptação nas palmilhas, e são coisas assim que, conforme a tecnologia vai evoluindo, desde lá dos coturnos, né? Das sandálias de tira dos romanos, dos gregos, perdão, e até hoje vem evoluindo. Então você consegue ver aí, pegar um coturno na década de 40, da Segunda Guerra, um calçado, depois da década de 70, na época da Guerra do Vietnã, passando aqui para os nossos coturnos de selva do pessoal da Amazônia, dos SIGs, as botas dos nossos militares hoje, até os calçados hoje aplicados por operadores no exterior, você vai ver que tem muita diferença isso. Origem grega. Tradicionais coturnos deve sua origem à Grécia Antiga. Os militares usavam os coturnos, já comentei sobre isso. Agora eu citei a fonte, Sake. Aí um bate-papo, né, uma troca de informação que foi compilada de um blog onde militares americanos e pessoas assim que interagem no blog ou então outros militares, até alguns repórteres, e questionam sobre a utilização do calçado especificamente. O blog era maior, era mais amplo, falava sobre o uniforme inteiro, mas eu compilei a parte dos calçados. Esses links estão aí no encarte embaixo no vídeo para que vocês acompanhem na íntegra. Para o militar americano, as Forças Armadas dos Estados Unidos reconhecem o fato de que o tênis são um item essencial para o soldado. Tá, que estão em estágio inicial de sua formação, e eles são fornecidos, têm o seu fornecimento de calçados esportivos para os seus militares. Tá? Ou seja, o próprio exército fornece um calçado específico, um tênis específico. O militar, o soldado, o recruta, ele pode usar o seu próprio tênis, trazer de casa, desde que ele atenda alguns requisitos aqui que a gente vai dar uma olhada. Sobre as forças especiais. Por que as forças especiais usam tênis? Aí é aquele contexto que a gente acaba vendo aí com as fotos de operadores do exterior usando tênis. Como o tênis é estreito e sem babados, cabe facilmente nas nadadeiras de mergulho. Um tênis comum e sóbrio, ele consegue colocar os pés no famoso pé de pato. Ficar calçado e colocar. Não pode ter nenhum adereço, nenhum babado, nem nada que incomode adaptar esse calçado dentro da nadadeira.
Os homens Vans, né, que os usam, Chuck, não perdem tempo trocando as botas de mergulho tradicionais pelos sapatos. Ou seja, você está com tênis no pé, meteu a nadadeira, fez a sua travessia, chegou na praia, tirou a nadadeira e você está calçado. Imagina, você chegou, tirou a nadadeira, teve que calçar o seu coturno, teve que amarrar o coturno, etc. Então você já está com o tênis ali. E isso evoluiu nesse ponto de vista, nessa tradição, foi evoluindo e outros tênis foram adaptados. Eu tenho uma foto que eu não consegui achar agora de uma nadadeira específica que é para uso com coturno. Um tipo de coturno específico, se não me engano, da Oakley, né, que tem o solado liso, bem específico, uma coisa bem interessante, que o pé encaixa, é como se fosse um próprio complemento, e atrás é fechado com um sistema diferente. Você pode usar tênis no exército? Perguntaram para o militar aqui. Você pode comprar tênis de corrida na recepção ou trazer os seus próprios, desde que estejam em conformidade com a R6701. Esse aqui é o artigo que eu falei. Quando você chega à sua unidade, seu BCT, né, faremos uma avaliação e informaremos se você pode ou não usar o tênis de corrida civil. Se você pode usar ou não o seu tênis. Ou você vai ter que pegar o tênis lá deles. Uma coisa interessante aqui. Então aqui você vê algumas fotos de alguns calçados que o pessoal está usando. Essa foto do meio aqui, o pessoal está bem surrado, isso é no Afeganistão. Eu tenho um livro bem antigo que mostra uma foto de uma unidade específica na África, nos países aí do Oriente Médio da África, que são os Seloks e Scouts. Naquela época, na década de 70, eles já calçavam tênis All-Star. Tá? Em selva, no ambiente deles lá de savana, deserto, segundo eles, era mais confortável do que o coturno de padrão. Por que os Navy SEALs usam Converse? Tá aí, né? Tem algumas fotos aí, alguns vídeos em que as unidades SEAL estão usando tênis Converse. Aí o pessoal, pô, mas por que o Converse e por aí vai, né? Por que os Navy SEALs gostam do Converse All-Star? Os Navy SEALs usam Converse All-Star para operações marítimas desde a Guerra do Vietnã. Aqui está o porquê. Aí tem uma historinha aqui bem interessante que eu acabei não entendendo e não sei se eu consegui traduzir direito. Há 50 anos, um jovem o SAR deles lá, o para-resgate, tropeçou no estúdio de tatuagem na Tailândia, baixou as calças e deu início a uma tradução que continua até hoje. Entendi por quê, né? Não entendi por quê, mas por aí vai. Tem um vídeo aqui, tá? O link está aqui do lado também, sobre o uso do tênis Converse, entre outros, pelos militares. Compilei aqui da internet, fiz uma busca, né? E é interessante de se ver. É, o que os Navy SEALs usam nos pés? Veio de novo aquela pergunta, só que focada de uma forma diferente. É interessante porque as pessoas têm um paradigma assim, de pensar nos SEALs como assim, os deuses supremos das Forças Armadas, né? Então a pergunta é muito deles. E o cinema ajuda muito com isso. Tá? Você tem aquela série SEAL Team, que se você observar o pé dos operadores, todos eles estão de tênis o tempo todo. Então cria-se um estigma sobre o futuro, uma coisa desse tipo. A melhor bota tática das forças especiais, o Shadow Amphibian, aí já tem um nome específico de um tênis interessante de se pesquisar. É feito em conjunto com os Navy SEALs para uso de agentes militares no ar, terra e mar. Quando nadam, o sistema de drenagem passiva não foi projetado para impedir a entrada d'água, mas para deixá-la fluir para dentro e para fora da mala ou da caixa conforme necessário. Ou seja, você tem aí um tênis projetado por uma determinada empresa, né, para uso deles especificamente. Então já começamos aí a ver uma coisa focada para uso militar, já fugindo do coturno. Tá? Seguindo a tradição deles aí desde a década de 50, quando o fulano tropeçou lá na loja e, sei lá, meio estranho aquele, mas tudo bem. Aí você tá vendo tênis, o pessoal já em campo com tênis. Como assim, né? Em treinamento, em ação e por aí vai. Por que os soldados não usam botas de caminhada? Aí já tem outra questão interessante. Botas de caminhada, botas de trilha, de trekking, nós temos hiking, nós vemos aí umas botas bem interessantes. Tá? Ele fez uma afirmação, por que não usam? Mas a gente vai ver aqui que eles usam sim,
botas modelos específicos que fogem do tênis e não chegam ao coturno. Fica ali entre um tênis confortável e uma bota, digamos assim. Mas é interessante. Porque as tropas de operações especiais normalmente usam botas de caminhada, tá? O cara pergunta isso, por que não usam, né? E depois fica aí, por que usam? Aí o cidadão embaixo, porque as tropas normalmente usam botas de caminhada confortáveis e de cano baixo. Os calçados esportivos não servem para nada e não oferecem suporte para o tornozelo. Então já descartou aí, ele jogou fora a ideia de usar um tênis. Eu vou comprar um tênis interessante aí, gostoso para usar. Não, já usa um tênis de caminhada que já é um calçado que já dá alguma proteção. Tá? Na base de rapel, corda rápida, operações aerotransportadas, assalto aéreo, patrulhamento, etc. Após o treinamento básico, a maioria dos soldados compra o estilo autorizado de bota que deseja. Ou seja, já saímos aí da obrigatoriedade do coturno, que não é uma regra tácita, né? Que era mais como se fosse um EPI, uma ferramenta de proteção, já para uma bota de caminhada, uma bota aí do trekking, que já dá aquela melhorada no conforto, tá? Sem tirar toda a segurança. Lógico, eu concordo que o coturno é muito melhor no quesito segurança, tá? Mas grandes jornadas, grandes caminhadas, o pé confortável ajuda bastante, né? No ânimo e na disposição. Que botas boinas verdes usam? Aí o cara vai logo na lata, né? O que nós quisermos, e dá uma risadinha. Dependendo da missão, a nossa seleção de calçado muda. Para o curso, né, especial SFAS/Q, o cara usou o SPO-C Special e os Garmonts. Eu não consegui achar a referência desse aqui. Se eu estiver de uniforme, usarei Nikes. O cara até Nike o cara usa. Ou promoções da SOPC, né? SOPC, não sei se é uma sigla, se é o nome de um tênis. Por que dessa dificuldade? É tanta marca de tênis hoje voltada para o mundo militar, você acaba não conseguindo entender ou compreender por que tanto e para isso serve. Aí você tem aí a equivalente disso de cópias vindo de fora, do exterior e por aí vai. Então é uma coisa meio estranha. Durante a implantação, ou seja, quando você vai ser designado a um lugar, uma equipe, um grupo de operadores é colocado em um posto novo, por exemplo, eles saíam dos Estados Unidos e eram implantados e eram levados para o Afeganistão. A sua implantação, desde lá, né, começou a implantação, eles ficam reclusos no quartel, um período de tempo, depois são postos na aeronave, são transportados lá para Kandahar e por aí vai. É aquela implantação, a fase de implantação. Seus colegas de equipe e eu geralmente usávamos botas Solomon. Aí já começamos a ver um tipo de calçado específico que o público civil tem acesso e são de excelente qualidade, tá? Que na realidade eu fiquei apaixonado por alguns modelos desse aí. Só que é salgado, tá? E os sapatos de caminhada. Eles são muito mais confortáveis que as botas de combate. Muitas vezes eu usei Vans SK8 High Pros. Olha só o cara estiloso no campo de batalha. Aqui tem uma série de perguntas em inglês que é bem legal, eu não sei se eu consegui traduzir direito, né, sobre o porquê das qualidades. Por que as forças especiais usam botas de caminhada? Aí o cara já veio logo em cima. Tá? As forças especiais utilizam essas botas de caminhada devido à sua durabilidade, suporte e funcionalidade em vários terrenos e condições. Essas botas são projetadas para resistir a ambientes difíceis, né? Fornecer estabilidade ao tornozelo, oferecer proteção contra intempéries e manter o conforto durante longos períodos de uso. Tá? Muitas vezes o operador nem tira o sapato para dormir, então ele já fica contínuo no pé. Aqui estão algumas razões pelas quais as forças especiais optam por botas de caminhada. Aí ele descreve uma por uma. Esse aqui foi uma das respostas mais longas que teve lá, e foi o mesmo operador. Pelo visto ele gosta e conhece sobre o tema. Com relação à durabilidade, as botas de caminhada são normalmente construídas com materiais resistentes, como couro ou tecidos sintéticos, tornando-as duráveis o suficiente para resistir a terrenos desafiadores, superfícies ásperas e possíveis obstáculos encontrados durante as missões. Suporte do tornozelo. Os agentes das forças especiais geralmente operam em terrenos irregulares e acidentados. As botas de caminhadas proporcionam excelente suporte para o tornozelo, reduzindo o risco de lesões ao navegar em paisagens rochosas ou instáveis.
A bota de caminhada ela foi feita justamente para isso, para você fazer trilhas aí de terreno difícil. Então, observou-se essa possibilidade e algumas marcas, inclusive de botas aí, é, calçados de trilha, né, essas botas de caminhada, vendo esse objetivo, melhoraram seus projetos, especificaram para aquela determinada condição, né, deram só um upgrade aí e batizaram com o nome aí Tactical e botaram no mercado lá para eles. Tração. Essas botas vêm com sola robusta que oferece tração superior. Isso é crucial para manter a estabilidade em diversas superfícies como lama, neve, cascalho e terrenos escorregadios, garantindo melhor aderência e reduzindo o risco de escorregamento. Aderência, tudo, você quer correr, começar a patinar, é complicado. Parece uma lagartixa no azulejo, é complicado. Resistência a intempéries. Muitas botas de caminhada são projetadas para serem resistentes à água ou à prova d'água, oferecendo proteção contra a umidade, o que é um benefício durante operações em condições úmidas ou lamacentas. Algumas também oferecem isolamento contra temperaturas frias. Conforto e resistência. O pessoal das Forças Especiais pode precisar percorrer longas distâncias a pé. As botas de caminhada são projetadas para proporcionar conforto durante o uso prolongado, reduzindo a fadiga e fornecendo suporte mesmo durante missões prolongadas. Eu tenho conhecimento, chegou assim, a gente curioso conversando com a galera, de aquele filme que eu já assisti, vocês já devem ter assistido, do Operação Red Wings, né? Que é me foge o nome do filme agora, que teve a morte do Tenente Murphy e sobrou só um operador no fim das contas lá, então é uma condição bem maluca, me fugiu o nome, o último, não, bom, eu vou lembrar aqui, me fugiu o nome do filme que eu gosto muito. Aquele pessoal quando desembarcou do Chinook, né, aqueles 4 operadores SEALs, e foram até o ponto onde eles iam procurar o chá, que era o alvo deles, para identificar, eles andaram cerca de 12 quilômetros subindo montanha. Então você, pensando no terreno, você vai caminhar 12 cliques, morro acima, num terreno rochoso, você vai querer ter um calçado muito bom. No geral, as características das botas de caminhada alinham-se bem com as demandas das operações de forças especiais, tornando-as uma escolha prática e confiável para calçados em ambientes desafiadores e diversos. Bom, aqui a gente já viu que não só o coturno, tá? Mas as botas de caminhada já são colocadas aí como estrelas da atualidade. Então você vê algumas fábricas de coturnos adaptando seus coturnos para essa realidade, diminuindo um pouco o cano e colocando todas essas premissas de conforto num calçado. Então você começa a ver que as coisas já mudam. Tá? Eu tenho visto, eu acompanho já há um tempo atrás a Oakley, a 511, a Nike, a Adidas, e todas elas já têm coturnos voltados para essa visão. Aqui é o Merrell Moab, que é um dos calçados preferidos dos operadores. Se não me engano, até ele comentou aqui atrás sobre esse tênis. Vale fazer um paradigma aqui com relação à estética. Nós, seres humanos, nós temos gosto. Tá? Todos nós acabamos, hora ou outra, escolhendo roupa, calçado, tal, pelo visual bonito. É bonito, então vou levar. Às vezes não é tão bom, mas é bonito. Ou às vezes é muito bom, é bonito, e aí junta tudo e acaba ficando caro. Mas é funcional, é bom. Então, esse Merrell Moab aqui é um dos tênis mais usados, uma bota de caminhada das mais usadas pelos operadores de forças especiais. Então, fica aí a dica para quem quiser um calçado top de linha. Ele fala novamente sobre o que os Rangers usam. Ele perguntou sobre os SEALs, ele perguntou sobre os boinas verdes, os Green Berets, agora ele perguntou sobre o que os Rangers do Exército usam. Tá? Aí tem aquele tênis lá, os Rangers optam pelo Moab. Tudo que for prático e confortável, dado ao ambiente e a situação. Ele falou, usei um par de Merrell Moab Mid GTX na maior parte do tempo das forças especiais, mas a maioria dos caras usavam de preferência o que achavam confortável. A gente tem foto aí do pessoal do Afeganistão usando sapatilha, chinelo,
e por aí vai. Tem um cara usando Crocs e por aí vai. Deve ser nos seus momentos de lazer ali. Mas esse tênis, o Moab Mid GTX aqui, eu não consegui achar ele aqui no Brasil. Mas com certeza, se a gente pesquisar, a gente acha. Minha preocupação vai ser o preço disso, mas com certeza é uma coisa muito boa. A Solomons, que é uma marca já conhecida, bem famosa, era escolha bastante popular entre os caras de diferentes países, ele comenta. As forças especiais, usando botas, sapatos Solomons, parecia ser uma marca um tanto operadora, digamos assim. Dito isso, também encontrei caras que usavam tênis Adidas, Nike, até Converse. Aparentemente, Converse e Chuck Taylors secava rapidamente, cabia dentro das nadadeiras de operador e as solas planas combinavam com o navio. Olha só, a demanda do cara adaptada à necessidade. Se você tem um Nike, se você tem aí um Converse, o All-Star, você vai ver que a sola dele é plana, e se você conseguir arrumar uma nadadeira, você vai ver que ele cabe lá no pé. Então já adapta, e ele tem uma aderência boa em ambientes rígidos, né? Então é uma coisa interessante. Esse lá atrás era o tênis Chuck, né? Fala Chuck Converse e Chuck Taylors. Então é uma coisa interessante. Tudo realmente se resume ao indivíduo e à missão. É pessoal. Você não teria me pego usando Converse e Chuck Taylors em uma marcha ou nas montanhas do Afeganistão. Porque imagina um tênis de sola lisa, com a palmilha pequena, um tênis confortável para poucas condições, e você fazendo grandes travessias. Aí a coisa fica difícil, né? Mais aqui uma observação, e que é aquela mesma lá de trás, né? Aí você tem aqui o site da Solomon voltado para as forças especiais, voltado à versão do exército. Aí é o Solomon's Force. Por que as forças especiais usam sapatos Solomon? Aí o cara já, além do conforto durante todo o ano, excelente tração em terrenos variáveis, os calçados para forças armadas e profissionais se aplicam aplicações da lei, né, para os policiais devem ser estáveis, duráveis, suficientes para condições intensas e fornecer proteção completa contra intempéries. Pela resposta dele aqui, esse Solomon's Forces, essa linha deve atender todos esses requisitos aí. Tá? Quais sapatos Solomon os operadores usam? Ele já focou já logo no que tipo de calçado que ele ou os parceiros dele já usavam. O XA Force Mid, uma bota tática leve, já passou de calçado de caminhada para bota tática leve, já mudou o nome. Lembra que eu falei que as empresas estavam adaptando? Para todas as condições, para se mover rapidamente em situações mais críticas, baseada na icônica XA Pro 3D da Solomon, que é uma outra bota. Essa bota voltada para as forças especiais é mais durável em todos os sentidos e tem uma sola mais robusta. Deixei o link aí embaixo também, já está lá no encarte. Aí o relato pessoal de um operador chamado Roland Bartetsko. Eu não sei pronunciar, eu acho que é porque vocês vão entender por que desse nome. O Roland, né? Por que os soldados não usam tênis? O cara estava lá conversando com ele, aí ele conversando, ele deu uma entrevista, ele fala, quando eu encontrei soldados vestindo tênis na primeira vez na linha de frente, eu fiquei um tanto decepcionado com eles. Eu pensei que os soldados profissionais deviam somente vestir botas de combate. Eu rapidamente aprendi e mudei minha mente durante o cerco de Mostar. Quase todo soldado que eu encontrei usava calçado como tênis esportivo, pelo menos no verão. Não é porque nosso exército não conseguia providenciar melhores calçados para seus soldados. Nós tínhamos excelentes botas americanas de combate. No entanto, o problema é que era muito quente para usar essas botas. Isso na Europa, no leste europeu. Tá? Então, era desconfortável. Depois de 2 semanas, eu comecei a fazer buracos nas minhas botas com a faca. Olha só que louco. Para conseguir refrescar os pés. Mas não era muito útil. Uma semana se passou e eu troquei por tênis, como todo mundo. Então ele fala, quando em Roma, né? Haja como tal. Aí você tem uma foto dele aqui com os tênis dele. Especialmente em combate urbano, tênis tem vantagens. Eles são mais leves, têm melhor absorção de choque, né? Quando você coloca sua espinha e seus joelhos ficam agradecidos, porque aquela história do impacto, né? São muito mais fáceis de tirar do pé e por outro lado, eles providenciam menor proteção ao tornozelo. No entanto, isso não vale para todos. Aí já volta lá atrás. E tem menos isolamento. Aí ele fala, eu meus tênis do Kosovo. Então está lá no leste europeu, na época do Kosovo.
O exército croata aprendeu a partir de sua experiência de campo e depois da guerra. Muitos soldados estavam vestindo algum tipo de modelo de tênis, de uma marca de 3 letras, aquela que combina as vantagens de botas de combate com as de tênis. Eles eram mais leves, mas tinham algum tipo de isolamento e uma boa resistência e proteção, o suficiente para que os tornozelos. Pelo lado ruim, ele não tinha a mesma durabilidade das botas do exército. Depois de algum tempo, alguns meses em campo, já poderia jogá-lo fora. Hoje em dia, muitos exércitos introduzem um híbrido, comentei com vocês atrás aí, similar a modelos que eram mais leves do que as botas tradicionais, mas já oferecem a mesma proteção. Aí a gente volta lá para o Solomon Forces, né? E para o Merrill Moab e por aí vai. Em Kosovo, eu vesti tênis desde o primeiro dia. Eu me lembro de que quando eu fui ferido pela primeira vez, eu estava vestindo um par de tênis preto de corrida. Nós estávamos lutando na cidade, não era preciso vestir roupas ou botas pesadas de combate. É o mesmo operador comentando. Quando nós estávamos na floresta, no entanto, eu sempre vesti botas de combate. Não somente pela estabilidade do tornozelo, mas também porque com tênis, pedras pequenas e terra poderiam facilmente entrar dentro do tênis, que faria com que ia ferir. Quando andar se tornaria muito desagradável. No fim das contas, é uma questão de preferência. Se você se sente mais confortável com tênis, você deve calçá-los. Esse é um relato de um operador em campo que participou de conflitos, foi inclusive ferido, e optava por tênis. Lógico que vocês observaram que ele usava coturno, as botas de combate, em selva. Aqui tem uma dica de como você escolher suas botas de combate. Interessante também, o link está lá no encarte, também tem aqui. Tá? Falando da minha experiência agora, o que eu uso, tá? Eu tenho basicamente hoje 3 calçados. Eu acabei de adquirir um tênis da Cero, um Hipstop .40, um Coyote, né? O link está aí. É bem interessante, é um tênis gostoso de utilizar. Ele não é o tênis mais bonito do mundo, mas ele é muito bom. Dos tênis de padrão que você tem aqui no Brasil, esse é o de cano baixo, falando de tênis, não de bota de caminhada, interessante. Tá? Eu tenho também já há muito tempo atrás um Oakley, o Modoc Low 2, já antigo, também usei muito tempo ele, inclusive já dei aula com ele em campo, muito gostoso em campo, mas não dá a segurança do tornozelo, os dois são tênis. E da Kailus eu tenho uma bota tática Thor de zíper. Tá? Eu tenho as minhas reservas contra o sapato de zíper, principalmente quando ele rasga em campo, te deixa na mão, mas eu comprei para utilização específica numa atividade que hoje eu já não faço mais, mas eu tenho ele ainda. Eu tenho também da Rafale, que eu não coloquei aqui, tá? Que eles já saíram de linha, um coturno e uma bota tática. Tá? Então, é o mesmo modelo de cano alto e cano baixo, são interessantes também. Com o tempo aí, se eu conseguir, eu quero ver se eu consigo adquirir uma desses calçados, um Solomon, ou coisa assim, ou aquele Moab, para ter essa condição de utilização, tanto em sala de aula, quanto no dia a dia, quanto em campo, para dar uma experimentada como é que a gente faz aqui. Nas instruções que eu dou em áreas complicadas com relação a serpentes, répteis ou ofídeos, eu acabo usando o coturno com a perneira por baixo, tá, da calça, para dar uma segurada, porque as nossas serpentes aí, a jararaca, tá, a cascavel, nas áreas que a gente treina, elas acabam aparecendo e a coisa fica meio difícil. Você tá de tênis, a coisa fica feia, né? Então a gente tem que prestar uma atenção a mais nesse detalhe também da segurança. Aqui estão os que eu tenho, que eu uso, tá? Eu tenho aqui o preto, é um Kailus, o Thor, o Coyote marrom aí é o Acero, né, o .40, e o Oakley. Tá? São tênis interessantes, são gostosos de usar no dia a dia para caminhada, dar instrução em sala e tal, mas eu confesso que não os levaria a campo. Tá? Eles não são tênis caros, isso é importante, a questão de aquisição já mais em conta. Tá? Então, é uma coisa, um paliativo que acaba funcionando para as nossas necessidades. Nenhum dos 3 pares de tênis aí passou dos R$350. É bem interessante isso. Maravilha? Vale observar que o nosso tema aqui é a preparação, sobrevivencialismo e sobrevivência. Além de se aplicar às artes mateiras como bushcraft, falamos sobre calçados militares em geral, pelo simples fato de que se aplicam
de forma a proporcionar ao prepper, ao nosso sobrevivente, ao operador, seja civil ou militar, ou contratado, as mesmas qualidades a todos os públicos. Ou seja, se o operador lá no Afeganistão pega um calçado tá, uma bota de caminhada e atende às necessidades dele, com certeza vai atender as nossas para sobrevivência, tração, resistência, durabilidade, etc. Por que isso aqui? Quando a gente pensa em calçado, na questão de sobrevivência, principalmente nas bug outback, a gente fala, pô, quantos pares de tênis eu vou levar? O que eu tô no pé e mais um? Aí você acaba tirando essa necessidade, leva só o que eu tô no pé e acabou. Tá? Então é uma coisa interessante, você acaba tirando um peso extra aí da mochila, do seu kit, etc, para você já tá usando, tá calçado. Maravilha? É isso aí, gente. Eu espero ter atendido, dado pelo menos um pontapé inicial nesse assunto aí dos calçados táticos, né, calçados militares, aí, calçados para sobrevivência. E eu queria que vocês deixassem comentário, fizessem as observações de vocês aqui no encarte, no nosso grupo, na comunidade, sobre o tema, para a gente conseguir divulgar ele, difundir ele. E eu vou ver se eu consigo um desses calçados para fazer aí um review diretamente sobre ele, suas qualidades e por aí vai. Tudo bem? Obrigadão, gente, de coração, agradeço a atenção de vocês. Obrigadão. Não esquece de compartilhar, acionar o sininho, divulgar o nosso trabalho. Agradeço de coração. Meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo.